A palavra que eu tenho para os nossos corações hoje está em Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Bom, hoje nós vamos estar falando sobre Jesus no Getsemane. Paizinho amado, eu quero te pedir, acalma o nosso coração, para que a gente possa ouvir a Tua voz e entender os Teus propósitos para a nossa vida. Encha-nos com a Tua graça, encha-nos, Pai, do Teu Espírito Santo, porque é Ele quem nos conduz ao entendimento, aos Teus propósitos, aos dons, a nos submetermos a Ti. Então eu te peço, ó amado Deus, no nome do Cristo, que o Teu Espírito, Pai, gere em nós toda a atenção para estar desfrutando das palavras que o Senhor vai falar neste livro, no Teu livro, que a gente possa ouvir a Tua voz, ouvir e entender, e apreciar, e se deleitar, ó Pai, nas Tuas palavras. É em Teu nome que eu oro, Jesus. Amém. Vamos ler, prestem atenção na leitura. Eu vou ler até o versículo, vou ler do 36 até o 56, a leitura é grande, mas eu não vou me prender a toda ela, só para a gente perceber algo que é muito importante. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos discípulos, sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, João e Tiago, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui, vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como Tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem, orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo e dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça a Tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantando-se, vamos embora. E eis que o traidor se aproxima. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você vai fazer? Nisto, aproximando-se, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão.
Ou você acha que não posso pedir a meu Pai e Ele me mandaria neste momento, agora, mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento, Jesus disse às multidões: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava ensinando e vocês não me prenderam. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Coisa linda, né? É engraçado que esse texto, eu estou falando coisa linda, mas é uma parte pesada das Escrituras, né? Algumas pessoas veem isso como poema, como algo romântico. Músicas são cantadas e as pessoas, né, se contorcem ao ouvir Jesus no Getsemane, né? Tem músicas lindas a respeito disso, mas o Getsemane foi um lugar de tortura, de angústia. Aliás, no Monte das Oliveiras, que estava o jardim do Getsemane. Getsemane quer dizer prensa de azeite. Aliás, prensa de azeitona, de onde sai o azeite. E Jesus estava sendo prensado. Jesus estava sendo prensado no Getsemane, para que Ele pudesse nos dar o seu Espírito. Porque o azeite simboliza o Espírito de Deus. Olha que coisa legal, coisa interessante de se ouvir. No Getsemane, no lugar da prensa da azeitona, ali onde se fazia o azeite, Jesus estava orando, angustiado, diz a palavra, até a morte. Algumas coisas a gente precisa entender nesse texto aqui, e são coisas que a gente já vem falando para os irmãos. Por que era necessário que Jesus sofresse essas coisas? Lembra que logo no começo, quando Jesus saiu do seu batismo, lembra que logo no começo, o que o Espírito faz? Semana passada, o que nós pregamos? Que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado. E toda a ação de Jesus com o tentador foi dizer: está escrito. E nós falamos aqui na semana passada que era impossível que Jesus não passasse por essas coisas, porque senão seria um Deus mentiroso. Como que Deus escreve algo sobre alguém que viria nos salvar e Ele interrompe pela metade aquilo que Ele fez? Vocês perceberam no final da leitura o que Jesus diz para aqueles que vieram contra Ele? O que Jesus disse? Tinha que ser cumprir. Lembra que Jesus fala para Pedro? Pedro desembanha a espada, corta a orelha do camarada lá. Li agora. E ele pega a orelha e cola a orelha e diz que aquele que vai pela espada morre pela espada. Se vocês lerem um pouquinho antes, vai falar para eles: vendam tudo que vocês têm e comprem uma espada. Jesus endoidou? Pode ler antes. Ele fala: vende o que vocês têm e compra uma espada. Pedro diz ainda no final: tem 2 espadas aqui. No texto aí, na Bíblia de vocês, não sei se está em Marcos ou em João, mas a Bíblia, ou em Lucas, não lembro, mas diz que Pedro diz: tem 2 espadas, até no negrito ali, onde o cara botou o tema, bota assim: as 2 espadas. Aí a pessoa: que 2 espadas é essa? Nada a ver, o título estranho. Mas Jesus manda ter a espada. E aí, no momento em que Pedro vê a situação, ele lança da espada para combater aquilo que parece mal. Mas Jesus diz: aquele que usa da espada morrerá pela espada. Jesus ficou louco? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aquilo que Deus determinou não poderia ser de outro jeito. Jesus teria que passar por aquilo. Jesus diz para Pedro: Pedro, se eu quisesse, eu mandava 12 legiões de anjos aqui. O que resolve a tua espadinha?
Não quer dizer que no outro texto, Jesus está dizendo para os seus discípulos que vai ter hora que eles vão ter que se defender. Mas de uma coisa é certa, aquilo que Jesus tinha que passar, estava escrito, ele teria que passar, e ninguém o defenderia. Ninguém diria para ele, não faça isso, porque foi isso que Pedro também fez, vocês lembram? Jesus, vou contigo por onde você for até a morte, e você não vai passar por isso, quando Jesus estava dizendo que iria padecer, iria morrer, e Pedro disse, não, e Jesus disse, arreda-te, Satanás. Por quê? Porque estava escrito, e aquilo que estava escrito e determinado, teria que acontecer, senão eu não poderia estar aqui pregando para vocês, senão eu podia dizer para vocês o que a gente está fazendo aqui é lorota, é besteira, é conversa fiada, porque o Deus que disse que aconteceria assim, assim, assado, não cumpriu, é mentiroso. Mas não, o nosso Deus é original. Lembra do nascimento de Jesus? Antes que Maria estivesse grávida, o anjo disse, conceberás e dará à luz a um filho, obra do Espírito Santo. Por quê? Disse o anjo, porque assim falou os profetas, está escrito, do começo ao final, está escrito e determinado. Por isso que às vezes eu fico chateado e aborrecido, né? A Lúlia usou bem as palavras, né? Deus ainda pode ajustar alguns sonhos nossos, não sei se foi assim que ela disse, mas são os meus sonhos. Deus não sonha. Como me causa constrangimento, aborrecimento, quando eu ouço alguma música que fala que Deus sonha, e tem sonho para você. Deus não tem nenhum sonho para você. Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus de planejamento, Deus não dorme, Deus não tem uma elucubração, Deus não comeu uma feijoada, Deus não fez nada disso, Ele é um Deus de propósito. Chega a ser horrível ouvir alguém dizer que Deus sonha. Deus não sonha, Deus não é menino, Deus não é criança, Deus não é homem. Deus tem propósito, e aquilo que Deus determinou, Ele vai cumprir. Se Ele cumpriu na vida de Jesus, Ele vai cumprir na nossa vida. Às vezes nós queremos correr das coisas que Deus tem para nós. Nós nos aborrecemos com os pais, nós nos aborrecemos com o marido, nós nos aborrecemos com os filhos, nós nos aborrecemos com os vizinhos, nós entramos em conflitos, entramos em profunda tristeza, nós nos magoamos, nos traímos, entramos em falsidade às vezes com as pessoas, por causa que a gente não quer passar por algumas situações e não perguntamos para Deus por que estamos passando. Para Jesus, naquele momento, nós entendemos e vemos claramente que Jesus sabia o propósito de Deus, e a oração que Jesus faz é a oração que nós devemos fazer, irmãos. Quando estamos agoniados, tristes, sem entender a situação, ou por que estamos passando por alguns conflitos, nós devemos orar como Jesus. Jesus, como homem, iria com certeza ficar triste, porque a tristeza dele não é igual à minha tristeza. A tristeza de Jesus no Getsêmani era por causa de mim e de você. O meu pecado e o seu pecado estava sobre Jesus, e aquilo já estava torturando o nosso Mestre e Senhor. Já estava torturando, porque o peso do mundo estava sobre os seus ombros. Não é isso que ele diz? Lá na prensa da azeitona, onde Jesus foi espremido, ele foi com os seus discípulos até um certo lugar, e ele chamou Pedro e Tiago para ir mais distante, Pedro, João e Tiago, para ir um pouco mais distante, e ele vai dizer no versículo 38, a minha alma está profundamente triste até a morte. Lá não precisa abrir, em Lucas 22, 43,
A Bíblia chega a citar que havia uma tristeza tão profunda em Jesus, tão profunda, que ainda os anjos vieram o consolar. Lá também em Lucas, vai dizer, Lucas 44, vai falar que ele suou gotas de sangue. Ele estava tão angustiado, que ele ainda suava gotas de sangue, por causa de mim e de você. Mas qual é a oração de Jesus? Meu Pai, versículo 39, se é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A gente consegue orar dessa forma? A gente consegue orar, olhar para uma situação que a gente está vivendo, algo que nos cause tristeza, ou nem tristeza, alguma coisa que parece que não encaixa na nossa vida, né? Em várias relações, em várias situações, a gente planeja uma coisa, estuda para aquela coisa, ou se dedica para aquilo, ou treina para aquilo, ou diz, no ano tal, quando eu fizer tanto de idade, ou quando chega lá, eu vou fazer isso e isso. E a gente planeja, e a gente faz, e a gente chega lá na hora, e aí parece que vai tudo desmoronando. Tudo desmoronando. E você vai tentando pegar com as mãos, vai saindo pelos dedos. Eu lembro quando eu era mais novo, eu queria casar. Doido para casar por um motivo. Porque eu queria sair de casa. O único motivo, eu queria sair de casa. Eu queria sair de casa. E foi a minha maior decepção. Não o casamento, mas porque Deus me permitiu passar por lutas, porque eu não perguntei. É da tua vontade, Senhor? Esse é o meu desejo. Esse é o meu querer. Eu não quero ouvir papai me aconselhando. Eu não quero ouvir mamãe, eu não aguento mais. Eu já sei, eu já estou dono do meu nariz. Eu quero seguir a minha vida. Até conselhos eu pedi depois para eles, mas eu me arrebentei, porque eu queria conselhos, mas para que eles me ouvissem o que eu tinha para dizer, como eu estava bem. E vocês conhecem a minha história, eu só fiz bobagem. O Senhor afundou minha cara no chão. Eu precisei ver o Senhor no fundo da lama. Por quê? Porque eu nunca perguntei para Deus. Mas Deus não deixou de fazer os seus propósitos, porque eu casei com quem Deus quis. Mas Jesus, ele entendia e ainda disse: se não for possível passar de mim, se não for possível que eu não beba, que eu beba esse cálice, né? O cálice é aquela bebida que você vai beber, né? Você está com sede, água, você quer se alegrar, bebe o vinho, você quer compartilhar, toma um chá. Agora, o cálice de Jesus não tinha nada a ver com sede, não tinha nada a ver com alegria e não tinha nada a ver com compartilhamento. Tinha a ver com o pecado da humanidade que estava sobre o seu ombro e ele teria que beber. E aquela agonia que está sobre o seu ombro, ele poderia muito bem dizer para Deus, e aí não seria o meu Salvador nem o seu Salvador, mas ele poderia dizer: eu morrer por eles, isso é agoniante demais, é pecado demais. Eu sou santo, eu sou perfeito, por que devo morrer por eles? Que são pecadores, que são infiéis, que são traidores, que são injustos, que se acham na razão, que não amam a Deus, que não glorificam a Deus, que olham para o seu próprio nariz, que se acham mais do que eu. Por que deveria morrer por eles? Se não é possível, diz Jesus, faça-se, cumpra a tua vontade, porque está determinado. Porque o Senhor planejou, porque é assim que o Senhor quer. Eu cumpro a tua
vontade. Por que hoje nós temos tido tantos suicídios? Por que hoje nós temos tido tantas guerras nos lares, tantos homicídios? Por que nós temos tido tantas coisas assim? Por quê? Porque as pessoas não querem estar debaixo da vontade de Deus. Elas acham que elas não podem ter problemas. O camarada casa, acha que a esposa é dele, começa a dominar, fazer, chega um ponto, a mulher não aguenta mais, quer ir embora. Ele nunca ouviu Deus, nunca amou a Deus, nunca entendeu os planos de Deus, mata a esposa. E para piorar, ainda se mata por covardia. O filho se aborrece com o pai, não quer ouvir o pai, pega uma faca e enfia no pai, porque não quer se sujeitar aos pais, não quer amar a Deus, porque todo aquele que é nascido de Deus se sujeita a Deus. Nós vivemos num mundo de pecado, de traições, que tem levado os homens e as pessoas, as mulheres, a profunda depressão. E nós temos ido por esse rumo ao ponto de dizer como se a gente não pudesse passar pelas tribulações e não ficar tristes. Toda a história nós vamos ver homens e mulheres deprimidos. Em toda a história bíblica, Davi ficou anos deprimido. Elias, quantos outros não passaram por profunda angústia, mas não procuraram nenhum psicólogo para dizer para eles palavras motivacionais ou acusações de seus pais ou qualquer outra coisa para tentá-los tirar daquilo que eles deveriam passar. Quando nós entendemos que nós passamos por dificuldades e nós olhamos para Deus, a nossa alma é confortada, porque como Deus mostrou que os anjos estavam com Jesus, Ele revela também que os anjos de Deus estão ao nosso redor, e o seu Espírito há de nos consolar nos momentos difíceis. Mas sabe o que fazemos? Nos entregamos à tristeza, como se nós não pudéssemos passar por ela. Você e eu vamos passar por tristezas, mas o teu caminho e o teu consolo está e é o Senhor, porque Ele é um Deus de propósito, Ele não é um Deus de sonhos e manipulações. Deus não é um Deus moleque, um Deus garoto. Ele é um Deus que permite as coisas, porque eu e você somos pecadores, e se Jesus passou por isso, quem sou eu para dizer não posso passar? Se os homens da Bíblia passaram por isso, quem sou eu para dizer que não posso passar? Vivendo nesse mundo cruel, onde você vai ser traído em algum momento, por um amigo, por um parente, por alguém que é chegado a você, de repente está ali juntinho, e pum. Esses dias eu vi um vídeo, do cara parece que matou ou estrupou a sobrinha, um negócio desse, e estava lá no enterro da sobrinha, ou do parente, alguma coisa assim, a polícia teve que ir lá prender ele, estava lá amarradão, e o pessoal, sem entender nada, foi ele? Como? O cara estava do nosso lado, juntinho. Quantas traições a gente não tem assim? Mas onde é que está a tua visão? Se você confia no Senhor e espera no Senhor, você vai ser reestabelecido, porque é isso que a Bíblia diz. Aquele que confia em Deus é restaurado pelo Senhor. Os discípulos não suportavam aquele momento e eles deixavam Jesus de lado. Como que está a igreja hoje, a igreja do Senhor? A igreja do Senhor tem vigiado, ela tem orado, ela tem entendido o propósito de Deus, porque eles dormiram, porque não entendiam o propósito de Deus.
não entendiam ainda. Jesus disse para eles que ele padeceria, que ele seria morto, mas que ele voltaria para vê-los. E eles estavam angustiados, mas eles não conseguiam vigiar e não conseguiam orar. Como está a tua alma, meu irmão? Não é momento mais da igreja relaxar. Não é mais momento da igreja ficar dispersa. Não é mais momento da igreja ficar pensando no que Deus pode nos favorecer. É o momento de entender que Deus tem um propósito para a tua e para a minha vida. E se render, e se prostrar, e dizer para Ele, assim como Jesus: se não é possível que eu não beba esse cálice, eu terei que beber. Eu bebo, porque melhor é fazer a tua vontade. A igreja está aqui na terra, foi estabelecida pelo Senhor para um propósito: para dar continuidade às virtudes, às declarações, às palavras de Jesus no mundo. Virão contra nós, virão com paus e porretes, com palavras duras, mas se nós estivermos no Senhor, com certeza Ele vai restaurar-nos, porque nós estaremos cumprindo o propósito de Deus. A nossa maior alegria é de saber que depois de tudo isso, Jesus veio até eles depois da ressurreição para restaurar os corações. E Jesus está no nosso meio, restaurando os nossos corações. Jesus está aqui, mostrando para a gente que, seja o que tivermos que passar, Ele sofreu, Ele padeceu, mas Ele ressuscitou. Ele nos restaurou através da sua morte e ressurreição. Mas hoje é tempo de vigiar, hoje é tempo de orar, é tempo de clamar a Deus, não é tempo mais de dormir, não é tempo de correr das orações, é tempo realmente de nos prostrarmos diante do Senhor. Hoje nós temos passado por uma luta diferente, Hoje é a disputa de quem sabe mais a Bíblia. Eu acho importante a gente buscar a palavra de Deus, buscar os detalhes da palavra do Senhor, mas o nosso maior propósito não é disputar com o irmão para mostrar quem sabe mais Bíblia. Nunca foi, nunca foi. O nosso maior propósito é levar a mensagem, entregar a mensagem e deixar que Deus faça a obra, não eu, nem você. Não sou eu que convenço, é o Espírito de Deus quem convence. Aquilo que tiver que ser, vai ser, porque o nosso Deus é um Deus de propósito. Mas você tem uma missão: vigiar e orar, e anunciar as verdades bíblicas do Senhor. As pessoas estão falando de tempos difíceis daqui para frente. As pessoas estão falando de rumores de guerra daqui para frente. E se o teu coração não estiver em Jesus, você vai sofrer com o mundo sem entender os planos de Deus. Você vai questionar todos os presidentes, vai questionar todos os pastores, vai questionar todas as religiões e nunca vai olhar para Deus. Mas a igreja está aqui por um propósito: vigiar, orar, não cair em tentação e cumprir e beber o cálice do Senhor até a volta do nosso amado Jesus. Ser prensado como azeitona, porque o nosso mestre foi prensado como azeitona. Quer sair um caldinho aí, irmão? Seja prensado. O que você tem para oferecer? Seja prensado. Vai para o Getsemane, irmão. Vai para o Getsemane. Vai falar com o Pai. Jesus falou com o Pai antes. Quando Jesus está com seus discípulos, ele em João 17 vai fazer a oração sacerdotal, uma oração extraordinária, onde ele ora por mim e por você, ora pelos discípulos e ora por todos. E ele fala para o Pai:
eu volto para ti, para a mesma glória que tinha antes da fundação do mundo, está em João 17, eu volto para ti. Antes de ir para o Getsêmani, ele nos entrega nas mãos do Senhor e vai ser emprestado para cumprir o chamado. Igreja, cumpra o chamado do Senhor. Não olhe para o teu umbigo. Eu tenho falado aqui com o Ministério de Louvor, tenho orado com o Ministério de Louvor, porque a minha maior preocupação é que a gente venha para esse lugar como ministros e não tenha esse prazer de levar a notícia, ou de pregar o Evangelho, ou de orar, ou de falar com Jesus. Porque se eu venho para cá só para tocar, tem alguma coisa errada na minha vida. Se eu venho para cá só para trazer uma mensagem para vocês, tem alguma coisa errada na minha vida. Se vocês vêm para cá para sentar nesse banco, para ouvir um pastor maluco falar, cara, vocês são loucos de vez mesmo. Mas se vocês entendem que existe um propósito, e que esse é o nosso alimento, e que nós devemos sair daqui entendendo aquilo que foi dito, porque existe um propósito nas nossas vidas, e nós devemos vigiar e orar, para que a gente saia por essas portas, e as pessoas vejam em nós Jesus, para que as pessoas vejam em nós o seu azeite, porque ele foi prensado por nós. Eu encerro esta palavra, e nós vamos ceiar, dizendo para os irmãos, nós precisamos orar. Jesus te convida à oração. Ele está te separando e falando, vem comigo. Só que dessa vez, Jesus não está sendo mais prensado. Jesus está sentado no seu trono. Mas Ele te chama para orar. Ele te chama para você se render aos pés dEle. Ele te chama para você beber o cálice que Ele tem preparado para você. Ele te chama para que você seja um exemplo nesta geração corrompida, neste mundo corrompido, onde nós também estávamos corrompidos e Ele nos restaurou. Ele chama você, vem orar, vem falar comigo, vem falar com o Pai. Se Jesus, sendo Deus, orou ao Pai, quem sou eu e quem é você? Como que a gente enfrenta o mundo sem oração? Como? Só dizendo eu sei a Bíblia? Igreja não salva, a letra não salva. O poder que há nas Escrituras está na revelação do Espírito, para que a gente possa entender o que Ele quer para nós. Aí nós podemos olhar de cabo a rabo, do começo ao fim, olhar para os detalhes escritos, desfrutar e ver a grandeza do nosso Deus, e nos render a Ele novamente, e orar novamente, e pedir força outra vez, para que a gente possa continuar nesta luta, nesta caminhada. Deus tem um propósito para você, aonde você está, onde Deus te enviar, com mestrado, com cortes de cabelo, com vendas, com fiação, seja lá o que for, aonde você está, Deus tem um propósito na tua vida, e você não pode esmorecer. Vão vir lutas, vão vir tempestades, é normal, aqui no mundo é assim, vão vir algumas briguinhas, normal, é normal, mas o que não é normal para um cristão é se largar, é dormir no ponto, é se angustiar, às vezes até a morte, mas olhar para o Pai, como Jesus olhou e dizer, Pai, se não é possível, que seja feito a tua vontade, sempre, amém?